você tá na área e, assim, nós gostamos de ler, né, Ti? Bastante. Qual que é a técnica que vocês usam lá no mestrado? Mestrado, né? Sim. Para identificar se é uma opinião do autor ou se ele escreveu o texto de maneira dissertativa, sem se colocar no texto. Cara, isso é que muito você interessante faz? você perguntar, porque eu entrei pro mestrado, eu entrei na academia desse jeito aí, né? Não, mas o autor não falou isso, daí a minha professora, Michela, o autor está morto. Por quê? Maravilhoso Porque isso. tem um cara que se chama Roland Barthes, que tem muitos, não sei se eu recomendo vocês pesquisarem depois, Roland Barthes, genial, posso te mandar depois. Tá. E eu não li quase nada sobre ele ainda não deu tempo. Mas ele fala sobre isso. O autor tá morto. Por favor. A partir do momento que ele termina o texto, ele entregou o texto. Tipo, você teve um filho, seu filho não é seu. É do mundo. É do Tó. mundo, né? E aí o autor tá morto. Depois ele traz uma outra obra, a ressurreição do autor. Quer dizer, essa questão de o que é a opinião do autor, talvez não interesse. Sim. É mais ou menos por aí. Então, a gente nem discute isso. Sabe aquela coisa assim, o que o autor... sabe quando você analisa uma letra de música e diz assim, o que o cara quis dizer com isso? Nada. O que o texto tipo Djavan. quer dizer? Isso, Que ele coloca muita poesia E e várias tal. referências para escrever Se a vire. música e acaba ficando tipo assim, desconecto para os menos atentos. Então, a gente não usa essa resposta que você me fez, a gente não usa técnica, porque a gente não considera que o autor está aqui. Agora, quando a gente vai fazer um texto, por exemplo, que você tem que contar um pouco da trajetória do autor, aí você vai pesquisar a vida dele, fatos mesmo, lá, etc., com estatística. Mas quando a gente estuda o texto, ele é desvinculado. O que é muito difícil, por exemplo, quando você vai tratar de Monteiro Lobato, por exemplo, aquela discussão se ele é racista ou não. sim. Aí você fala, como é que eu tiro isso da minha cabeça? Né? Porque os textos dele são carregados de coisas. Tem um livro dele que chama O Presidente Negro, que é carregado de coisas ali, que você fica, cara, Monteiro Lobato, te odeio. E não é, não, Bichala, não é. É o texto. Mas e aí, como desvincular isso, Exatamente. né? Mas é um processo. Principalmente para um autor, igual o Tio falou do Machado de Assis, se ele for do realismo, né? Sim. Ele vai retratar o momento que ele vive, então ele pode não estar se mostrando ali em posicionamentos, né? Se ele é racista, xenofóbico, ele tá homofóbico. contando a época dele. Ele tá retratando o seu tempo, na verdade. Então, e é isso que eu vejo no livro, né? Tem muito disso do autor. Cara, ele vai retratando as épocas as quais ele esteve no Brasil e a maneira como ele via. Se você vê ele descrevendo ali na introdução, quando ele veio, que ele chegou do avião, que ele desceu... Saindo de uma França pós-guerra. Exato, saindo de uma França pós-guerra. A visão que ele tem do Brasil, né? A forma como ele descreveu. Cara, tem um momento ali, logo no começo da introdução, né? Que ele tá no hotel, que ele acorda no outro dia, que ele sai, que ele abre a janela. Imagina, e que ele olha pro Rio de Janeiro, cara, você vê a maneira... Eu não sei se é esse o termo correto, viu, Não, mas Mi? aqui não tem termo correto. Aí você me corrija. Comendo torresmo, Mas assim, tomando cerveja. eu vejo assim, eu vejo muito, assim, muita, assim, o texto dele muito lírico. Sim. Né? E ele descreve, cara, o Rio de Janeiro olhando pela janela, que é um negócio maravilhoso. É um encantamento, né? O cara é encantado e tal. Ele né? fala de uma forma, cara, e aí ele usa muito, né, dessa carrega com essa condição lírica o processo, né, de escrita dele. Cara, que você pensa, você imagina um lugar sensacional. E aí, em momentos do texto, ele coloca assim, mas... né? Veja bem, essa é uma visão, né? Tal e tal e tal, e talvez não seja realmente a realidade e tal. Porque acho que a ideia é meio essa mesmo, de livros de literatura nesse sentido, né? Ele faz a gente repensar, então tem alguns verbetes que são bem incisivos, assim, que a gente chega a repensar. Mas a ideia é dizer que, poxa, eu tô contando a minha versão da história, com as minhas palavras, com o meu vocabulário, com o que eu sei. E aí você conta de outro jeito, e você conta de outro, e você conta de outro. Então, quem tá certo? Acho que é sempre essa questão. Qual que é a verdade? Nenhuma. Nenhuma é a verdade, né? Então, são visões muito diferentes. Assim, pode ser uma referência longe, mas aquela entrevista que eu comecei a comecei a acompanhar a carreira de Anitta depois dessa entrevista que ela deu para uma conferência que a Harvard fez, e aí ela foi entrevistada. Do MIT. E aí ela falou, não é impossível o cara que vive na favela escrever, olha, o barquinho lá saindo bonitinho, e uma bossa nova. Ela vai escrever sobre sexo, drogas, exploração e grana, que é o que ele abre a janela e vê. Então, é meio por aí. O Gil Lapuja abriu a janela e viu muitas coisas do Brasil, e aí ele foi construindo durante lá os 25 anos que ele ficou por aqui, né?
Então, é meio por aí. Acho que é meio essa pegada aí do livro.